Gravando. Agora sim, gravando. Boa noite a todos. Hoje, dia 28/3/2025, 7 horas e 37 minutos. Sejam bem-vindos à nossa aula 2 de estruturas de concreto armado. Aula voltada para a solução de exercícios, né? Como será na como resolver exercícios sem conceituar aquilo que nós estamos falando, né? Concreto armado não pode, pelo menos utopicamente pensa assim, não pode ser uma disciplina de resolução de exercícios igual você faz lista de exercício em matemática, lista de exercício em física. Aqui, se você não compreender, é o limiar entre você derrubar uma estrutura ou não. Então, a boa compreensão é parte conceitual, é parte da resolução do exercício. E como eu falei antes, em off, né, antes de colocar para gravar, eu tinha pedido a vocês que se manifestassem, no princípio, dúvidas com relação ao que está aí nas semanas de vocês. Porque eu começo respondendo às dúvidas e depois proponho alguns exemplos, tá? Nós vamos propor aqui na hora. E eu vi que no chat tem uma dúvida. Eu peço para vocês o seguinte: quem tiver dúvida e for oralizá-la, que é até mais fácil, vai levar a ordem, se tiver, claro, uma fila, se tiverem, claro, dúvidas. O Wagner, deixa eu ver se é o Wagner. Boa noite. Em cálculo de dimensionamento de viga, onde é dada a especificação da laje, teoricamente saímos pelo método das charneiras. É possível sair pelas tabelas de Barés ou Marcos? Claro. É até mais simples. O método das charneiras é um método antigo que se usava. E como o comportamento das lajes realmente remete ao método das charneiras, ele é um método totalmente válido, Wagner. Mas é muito mais simples. Muito mais simples. Você trabalhar com as tabeladas, ou de Marcos, porque aí de Marcos você acha o quinhão de carga, né? Você acha o Caxias, ou de Barés, tá? Então, assim, é possível sim. Eu vou fazer um exemplo de lajes, e aí dentro do exemplo de lajes eu já calculo a reação de apoio. Porque eu imagino que a sua pergunta seja, se eu entendi bem, a reação de apoio da laje na viga, porque para eu dimensionar uma viga eu preciso de carga. Exatamente, é a carga da viga que representa, da laje que representa a viga. Exatamente. É que o professor fez um lá e fez pelo método das charneiras. Aí eu tentei fazer pelo método de Barés. Só uma pergunta, pode, no encontro das lajes, né, que vai ser a carga distribuída lá para a viga. Pode ser que numa laje seria a reação X e na outra seria a Y. Claro. Né? Então eu cheguei no resultado. É que eu pegando X com X não dava certo, mas o X com o Y, você tem que ver como que você anotou lá, né? Como é que você fez a anotação de quem é X, quem é Y, através dos critérios? Isso. Porque, vejamos, pessoal, quem estudou a fundo laje sabe do que eu e o Wagner estamos falando. A laje, ela é classificada em X e Y, não tem a ver com o plano cartesiano, onde X bidimensional, onde X é horizontal e Y é vertical. Ele tem a ver com o maior número de engastes, né? O maior número de engastes é sempre X. Aliás, desculpe, o menor lado é X. Eu estava entrando em Marcos. Então, para Barés, que é aquela tabelinha que é retirada lá do material do professor Libânio Pinheiro. Barés é um teórico antigo, mas o professor Libânio Pinheiro que tratou essas informações, atualizou essa tabela. Então, os créditos dessa tabela são da USP São Carlos, do professor, e da sua turma, do professor Libânio Pinheiro. Muito bem, isso posto, para Pinheiro ou para Barés, LX é o menor lado. Então, às vezes, tem uma laje que a altura é 4 e a largura é 6, LX vai estar no eixo vertical. Agora, para Marcos, tem um ou aí. LX é o menor lado ou o maior número de engastes. Por isso que se você pegar, Wagner e colegas, se vocês pegarem a tabela de Libânio Pinheiro, de Barés, a relação LY dividido por LX é sempre maior do que 1.
Começa em 1, né? Quer dizer, igual ou maior do que 1. Se você pegar a tabela de Marcos, não, ela começa no decimal. E por que ela começa no decimal? Porque pode ser que LX venha a ser o maior lado. Então, na hora que você dividir LX por LY por LX, de novo, desculpe, você vai ter um valor decimal, tá? Eu vou fazer um exercício, eu vou entrar numericamente na sua dúvida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat para trás. O Danilo pergunta, professor, quem responde os tira-dúvidas? Sou Joe. Quem, nesse momento, quem não responde os tira-dúvidas? Sou Joe. Gente, eu estou criando matéria, estou criando plano de ensino, a gestão está ciente disso. Eu tive que deixar algumas coisas de lado e responder mais devagar. Eu sou responsável por várias disciplinas, não é só concreto armado, tá? Então, assim, eu peço desculpa, Danilo. Quem já teve aula comigo, e aí digam a verdade, quem já teve aula comigo em outro semestre sabe que meu tira-dúvida nunca passou de 48 horas, com exceção de final de semana, claro, né? E feriado, que aí, né, a gente não trabalha, mas esse semestre está deixando a desejar. Eu me coloco no lugar de vocês e eu sei que está deixando a desejar. Então, por favor, se você quiser copiar e colar seu tira-dúvida aqui, a gente aproveita que está ao vivo e eu já respondo ele para você ao vivo, tá? A partir da semana que vem, eu devo acabar lá para terça-feira de montar uma parte burocrática que eu tenho que montar, que são planos de ensino, as prospecções de disciplinas para o futuro. E aí eu volto a atacar esses tira-dúvidas. Vocês vão ver que eu vou começar a responder tudo via áudio, não vou escrever para tentar ser mais célere, responder a mais gente num período de tempo. Então, semana que vem, eu espero que até o final da semana que vem eu consiga colocar isso em dia. Então, Danilo e demais colegas que estão representados, tenho certeza, pela pergunta do Danilo, esse é o motivo pelo qual o professor que não responde os tira-dúvidas nesse momento sou eu. Fechou? Valeu. Espero a compreensão de vocês. Não, é só vocês pegarem o histórico e vejam que não... Eu nunca deixei isso acontecer. É uma questão mesmo de sobrecarregado. Estou sobrecarregado. Eu estou com tira-dúvida lá, mas você pode desconsiderar. Eu consegui resolver. Esqueci de fazer os balanços das lajes lá. Agora que eu fiz o balanço, cheguei no 304. Aí chegou. 0,8 vezes o maior ou a média aritmética entre os dois? É isso aí. Muito bem. Jorge fala assim, boa noite. Sobre o cálculo de viga T, acompanhando a aula no primeiro momento para definir se a viga T é verdadeira, majorou 1,4 e nos outros cálculos não usou. Por quê? Acompanhando a aula no primeiro momento, para definir se a viga T é verdadeira, majorou 1,4 e nos outros cálculos não usou. Veja bem, se não usou, tem alguma coisa errada. Jorge, eu vou fazer um exercício de viga T. Mas não existe dimensionamento de viga T. Aliás, até existe. A norma ela até tem um gatilhozinho para você, sob justificativa, usar coeficientes de ponderação menores com 0,4. Mas são situações muito específicas. Você tem que majorar sempre os esforços por 1,4. Ou você majora os esforços, igual vocês fizeram em estrutura metálica, que você majora primeiro o esforço e depois determina o momento vetor, aí você já sai em MD. Ou então você tem que pegar o MK e multiplicar por 1,4, que você tem que sair em MD. Você não pode mencionar uma viga com MK, sempre com MD. Professor, a dúvida, acho que até o Wagner viu, a dúvida é o seguinte, que o professor fez o exercício, na hora que ele foi ver se ela era verdadeira, né, se era a viga T verdadeira, ele usou. Só que aí depois ele pega o valor sem o 1,4 e soma nos outros cálculos, quando ele vai fazer da alma e da mesa, entendeu? Isso é do professor José Pian, da aula que está lá? É a que você colocou lá, porque aí na aula ele fez isso, nos outros dois momentos, que aí ele não multiplicou, não sei se ele esqueceu, porque assim, o nosso problema, é igual você falou, na norma ele fala, o problema nosso, assim, é o AVA, porque quando a gente vai responder, aquela dúvida que eu tive foi a mesma do Wagner, eu fiquei, a gente conseguiu, depois do seu tirar dúvida, a gente conseguiu naquele 3,04 lá, beleza, foi fizemos a compatibilização e tudo, o nosso medo é o AVA, assim, ou na prova, porque... Você sabe, no período passado eu tive problema também que eles não mandaram a tabela. Então, assim, é complicado. Pois é, essa questão da tabela, eu vou reforçar isso. Eu gostaria, ou de você, Jorge, ou Wagner, como eu falei, semana que vem, como a gente vai colocar as coisas em dia, se vocês puderem, manda uma mensagem lá,
Anota aí, me ajuda. Vamos nos ajudar, porque com esse tanto de coisa sobrecarregado, eu vou esquecer. Me manda, por favor, professor, estou te lembrando das tabelas e fórmulas para a prova, porque eu vou fazer um e-mail para todos os polos, de novo, vou colocar os anexos e vou reforçar a importância dos polos de entregar, Jorge, para que não aconteça o que aconteceu com você no semestre passado. E eu vou, exercícios que eu fiz na última aula já estão lá, e os que eu vou fazer hoje, aquela apostilinha que eu fiz para vocês lá de concreto, chama concreto armado 1, porque essa matéria juntou, até então que tem concreto armado 1, você pode seguir aquilo lá fidedigno, porque se na sua prova não bater com aquela resolução, eu anulo a questão. Fique tranquilo. Não, beleza. Essa é só a dúvida minha do VAR que a gente teve, é por causa disso, é porque lá a gente entendeu, só que aí depois a gente fica meio perdido, porque eu uso 1.4, acho que até isso mesmo, tem que majorar. Aí depois não usa. Foi uma das dúvidas que eu tirei contigo e você confirmou, é isso mesmo. Então, certo. E na hora que for mandar a mensagem, então, para me ajudar, eu tô pedindo ajuda mesmo. Beleza, eu mando. Na hora que você for mandar essa mensagem, já escreve para mim também, pode falar, mandar por áudio, já escreve para mim também da aula, para eu dar uma olhadinha, para eu entrar lá e dar uma olhadinha. Beleza. Tranquilo. Qualquer coisa eu faço uma errata. Tá? Não, beleza, é só a mesma dúvida, mas assim, não teve problema nenhum com o professor, não. O problema mesmo é só no AVA. Porque... Tá certinho, eu te entendi. Eu te entendi. Vamos lá, vamos calcular uma laje? Eu não vou calcular todas, porque senão a gente fica na aula só de laje, né? Quem viu laje aí sabe o quanto pode ser demorado, né? Vamos fazer o seguinte. Vou fazer assim. Vou fazer assado. Vamos dividir essa assim. Vamos dividir assim. Assim e assim. Beleza. Então, gente, considerem que aqui, esse desenho totalmente torto aí, seja ortogonal, tá? Que as retas sejam paralelas entre si no sentido X e paralelas entre si no sentido Y, ou seja, elas formam ângulos de 90 graus. Se não formasse também, a maneira de calcular é a mesma, tá? Porque às vezes você não tem uma laje totalmente regular, mas eu só estou falando que o desenho feito à mão aqui, ignorem essas faltas de esquadro, é isso que eu estou tentando dizer. E, fica mais difícil eu desenhar vigas, todos sabem que o comprimento da laje é medido, vou fazer aqui embaixo, o comprimento da laje é sempre medido de centro de viga a centro de viga, O comprimento, por exemplo, LX, se isso aqui fosse LX, você acota, você pega do centro até o centro, como viga, como qualquer coisa, né? Que aquele princípio que vocês estudaram lá em Reasmart, né? O centroide, ou centro de gravidade, né? O centro de gravidade, baricentro, em figuras regulares, em geometrias regulares, seja elas espaciais ou não, elas se concentram no centro desses elementos. Por exemplo, uma circunferência, onde é o baricentro da circunferência? No meio dela, né? No raio. Onde é o baricentro de um retângulo? No centro dele, de um quadrado no centro dele, né? Então, é por isso que a gente pega de centro a centro. Essa é a ideia. Então, as cotas que eu vou colocar nesse nosso croquis de lajes aqui em cima serão cotas já tomadas de centro de laje a centro de laje, tá certo? Então, vamos lá. Vou colocar umas cotas aqui. Vamos colocar aqui 3, 3,5, tudo em metros, tá, gente? Tudo em metros. 2, 4, 2, aqui um pouquinho maior, então uns 3, vamos falar que aqui tem 4. 4. Eu preciso cotar. Aqui já está cotado, preciso cotar esse daqui aqui é 4, vamos falar que aqui é 3. Então, aqui a gente já sabe que tem 1 metro. Agora eu preciso cotar essas pequenininhas. Aqui as cotinhas de baixo aqui são referentes a essas carinhas aqui. Se tem 4 metros dividido por 3, eu vou falar que é 2, 2 e 1. 2, 1 e 1. Pronto. Inventei aqui. Bom, como é que numera laje?
sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. E não é só laje, não, é viga, é pilar. Sempre que você for numerar, porque aqui normalmente é dado para você. Se algum dia vocês forem analisar um projeto estrutural, ou então analisar, vocês vão, né? Se forem trabalhar com engenharia civil, vão analisar projeto estrutural, invariavelmente. Seja ele desde da parte de infra, né? Como até a parte de edificações, vocês vão passar invariavelmente por projetos estruturais. Ou até mesmo vocês forem projetar, então vocês vão perceber que é sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, as numerações dos elementos. Então, obviamente, nós temos aqui a laje 1, nós temos a laje 2, laje 3, 4, 5, 6 e 7. Bom, em relação a vinculações, vamos vincular essas lajes. Vamos vincular essas lajes. Ó, com relação a L1, se você está na L1 e olha para lá, você não vê outra laje. Então, ela é chamada de simplesmente apoiada. Se você pega para cá e olha para cá, você não vê outra laje. Então, ela é simplesmente apoiada. Se você olha para baixo, aí, sim, você vê que a L1 ela é adjacente à L3 e à L4. Então, e a mesma coisa, a L3 e a L4 tem essa adjacência, então a gente faz uns pontinhos lá para falar que a gente tem um engastamento elástico. Não é um engastamento perfeito, porque se fosse engastamento perfeito, a gente não pode fazer compatibilização de momentos fletores. Existe ali um reequilíbrio de momentos compatibilização, a gente coloca a ferragem da compatibilização, e aí vocês podem pensar, a laje 1 chamou um momento maior do que a laje 3, e você fez uma média, como é que ficou aquele delta momento? Vocês podem ver que ele redistribui. E concreto armado é assim, se uma viga pedia 6 barras de aço no momento negativo, por exemplo, você colocou 3, o que vai acontecer com ela? Ela vai ferir, ela vai fissurar, e esses momentos fletores vão tender a cair, eles vão migrar para o meio. Se no meio tiver ferragem suficiente, a viga se equilibrou. Se não tiver ferragem suficiente, você vai ter um problema de colapso, tá? E a norma até, e a gente não entra nisso, que é uma coisa mais específica, logo abaixo, na hora do item 14.1, qualquer coisa, aonde ele fala que x sobre d limite é 0,45, estou falando da NBR 6118 de 2014, e a 2024, não mudou esse item também. Lá onde ele fala limites para redistribuição de momentos fletores, é o índice, que ele fala x sobre d, né? Aquela regrinha que nós falamos na aula passada, x sobre d menor ou igual a 0,45 para concretos até C35, até C50, aliás. Logo abaixo, ele fala os limites de redistribuição ou plastificação da seção. Então, quando vocês ouvirem, o calculista plastificou a seção, o que ele fez? Ele fez com uma viga igual a gente faz com laje. A gente redistribui esses momentos fletores para melhorar as condições, tá? Beleza? Normalmente, por exemplo, em prédios, eu uso com muita parcimônia, mas em prédios dá muita ferragem, porque os pilares são muito longe um dos outros, principalmente em estacionamento. Nos que eu tive, não foram vários, mas nos 4, 5 prédios que eu tive a oportunidade de calcular, dava muita ferragem na cabeça dos pilares, o momento negativo era muito grande. Então, às vezes, a seção ficava até congestionada de ferragem. E aí, o que você faz? Você redistribui esses momentos fletores com parcimônia, claro, até 25% só desses momentos fletores, tá? Não mais. Mais 25% significa 25%, um quarto de ferragem liberada. E aí você joga isso para os positivos. Então, isto posto, eu só queria dizê-los o porquê a laje tem um momento elástico no momento perfeito. Continuando a laje 1, quando você olha para cá, você tem a adjacência com a laje 2. E assim vamos fazer agora, não vou narrar, Vocês estão conseguindo enxergar? Deixa eu dar um zoom nessa câmera aqui, só enquanto eu falo da lajezinha, depois eu vou abrir, tá? Eu sei que vocês gostaram mais daquela câmera, mas eu vou deixar essa daqui só enquanto eu estou fazendo esse rabisquinho. Então vamos lá, ó. Ó, aqui, 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 de cá e de cá. Certo? Beleza?
aqui, ó, entre L5 e L6, interrogation, né? Se passar, se for menor do que 1/3 é só apoiado, se for maior do que 2/3 é só engastada, se tiver entre 1/3 e 2/3 é apoio e engaste. Vamos lá. Vamos dimensionar, então, de uma vez por todas. Ô, Cleber, Oi. eu posso aproveitar essa sua fala aí? Pode. De acordo com esses critérios aí, você considera a maior apoiada e a menor engastada. Não é isso? Sim. Aí, na prática, lá no campo, como que o engenheiro, o pedreiro, na realidade, o engenheiro vai calcular, vai fazer ela engastada ou apoiada? É questão de ferragem? É a ferragem. Você que na hora do projeto vai ter positivo aqui, vai ter positivo aqui e vai ter negativo fazendo isso entre as duas. Essa ferragem aqui é um engaste. Entendi. Essa ferragem é um engaste. Quando você fala em engaste, foi boa a sua pergunta. Gente, o que garante o engastamento? Seja ele perfeito, seja ele elástico. O que garante o engastamento é o posicionamento das barras de aço. Se você não tiver aço, você considerou como apoiada. Quando você tem uma laje simplesmente apoiada, você pode ver que quando você tem de extremidade, você não tem condição de atravessar essa barra de aço. Por isso que ela é obrigatoriamente apoiada. Tá. Então, nós temos esse caso aqui, que é um caso do garantimento do engaste. Tá. Aí você colocou ferragem. E como que eu sei, né? Desculpe a pergunta de ingênuo aqui. Como que eu sei que a laje, por exemplo, a laje L6 aí no caso, tá engastada e a L5 não? Isso no campo, no canteiro, você não vai saber. Como ela foi calculada, você não vai saber. Então, porque eu tô falando se você assim, recalcular. Essa ferragem aí, ela não engasta uma na outra e pronto? Não seria os dois pontos engastados? Sim, seriam os dois pontos engastados. Nesse ponto aqui, os dois estão engastados. Só que, se a gente falar que o momento fletor necessário dessa parte maior aqui fosse 100, estou exagerando, e dessa parte menor aqui fosse 30, você vai colocar a ferragem para os 30 e para os 100 não. Então, cadê o delta 70? Migrou para essa daqui. Entendi, agora entendi. Você calcula para o momento menor ali, que você garante que aquela lá está engastada e a outra apoiada. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Mas tinha que ter mais aula aí presencial, hein? Vontade. Tá, mas sinta-se à vontade em perguntar. Sinta-se à vontade. Então, deixa eu pegar uma laje mais espirituosa, digamos assim, para calcular, porque essa aqui vai dar uma direção, não tem nem graça. Vou pegar a L1. Vou pegar a L1. Ó, vou fazer um recorte da L1. Aqui ela tem engaste elástico, aqui também tem engaste elástico. E aí vamos posicionar. Eu vou trabalhar, gente. Eu cobrei pouco no AVA, Marcos. Deixa eu fazer uma outra, né? Eu estou falando, não tem jeito de não entrar na teoria. O Barés, adaptado por Pinheiro, é chamado método das placas. E o Marcos é chamado de método das grelhas. Eu acho que eu tenho uma aula que eu gravei há muito tempo que eu coloquei para vocês, que eu até demonstro o KX. Método das grelhas é como se você tivesse uma faixa num sentido, como se a gente pegasse uma faixa aqui, e a deformação dos dois no ponto de encontro tem que ser igual. Através disso, na integralzinha, a gente sai no KX. Eu demonstrei isso na aula. O método das placas já é um método mais complexo, que considera um momento, hoje em dia é feito através daquele MEF, né? Modelação de elementos finitos, e aí considera a placa como um todo. Então, para a laje maciça, o método das placas é um método mais interessante. Para lajes nervuradas, o método de Marcos é mais interessante. Como nós estamos trabalhando, por enquanto, com a laje maciça, eu vou usar a tabelada de Barés. Então, quem tiver condição aí, acompanhe comigo, que eu vou mostrar, nós vamos fazer isso em função da tabelada. Como é Barés, não quer saber o que é o menor lado.
LY. Então, quer dizer que nessa laje nossa aqui, até o limite aqui eu posso ir. Nessa laje nossa aqui, automaticamente, nós temos o quê? LX na vertical, LY na horizontal. LX é igual a 2 metros, LY igual a 3 metros. Então, nós vamos calcular o lambda. A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o lambda. Aqui, gente, de novo, né? São tantas coisas. Aqui, para a gente calcular uma laje, a gente precisa das premissas. O que são as premissas? Qual a espessura da laje? Porque como é que eu vou calcular o carregamento próprio dessa laje? Qual que é a espessura do revestimento? Qual que é o tipo do revestimento? Qual que é o tipo do contrapiso que foi feito? Então, né, nós temos essas premissas. Para vocês, nos exercícios, isso sempre será dado. Na vida real, não é assim. Como assim? Como assim você vai saber tudo que vai ter ali em cima? Então, é por isso que você tem normativo e por isso que você tem bom senso. Então, eu vou usar o bom senso como se eu estivesse calculando essa laje para um projeto real meu. O que eu faria? Eu faria aquele pré-dimensionamento dela, que seria assim, ó. Então, antes de eu chegar lá, seria aqui assim, ó. Vocês não me veem, mas vê o pré-dimensionamento. D é igual a 2,5 menos 0,1 vezes N vezes L estrela. D, portanto, é igual a 2,5 menos. Quantos lados de continuidade ela tem? 2. Menos 0,1 vezes 2. Eu estou fazendo rápido, porque isso daqui é simples, né? O L estrela é o menor valor entre LX e 70% de LY. 7 vezes 3, 21. Então, LX é o menor valor. L estrela vai ser LX. 2,5 menos 0,2, 2,3. 2,3 vezes 2, 4,6. D, então, é igual a 4,6 centímetros. Considerando um cobrimento de 2 centímetros, então o H seria 6,6 centímetros. 6,6 centímetros não se pode, não pode. A norma diz, o mínimo, a menor espessura de uma laje maciça, quando ela for forro, é de 7 centímetros. Se ela for piso, é de 8 centímetros. Então, para ter mais sentido, nós vamos falar que isso daqui é um pavimento tipo, ele se repete 350 vezes, sei lá, prédio Dubai, tem 350 tipos. E a gente pegou lá o quinto andar, nós estamos calculando, já que é tipo, se você calcular o quinto, você calculou o sétimo, você calculou o segundo, você calculou o primeiro, você só não calculou a garagem, né, se for diferente. Mas onde é tipo, ele vai se repetir, então você faz uma vez só. Então, estamos aqui, o H teria dado 6,6, porém a gente adota, vamos colocar aqui, adotado, 8 centímetros, porque 8 centímetros é o mínimo, tá? É o mínimo. No AVA, eu acho que não cobra isso de vocês, mas vamos lá. Carregamento, eu preciso calcular os carregamentos dela. Na vida real, você pega um projeto arquitetônico, o projeto arquitetônico normalmente que chega para o calculista, não está paginado, você não tem paginação. O que você sabe é se você vai lançar alguma parede em cima de laje, em laje maciça, normalmente você lança parede em cima de laje, mas aqui não vai dar tempo também, eu não vou entrar nessa. Então, o máximo que você tem é qual cômodo ele é, para que ele vai servir aquele cômodo, e é isso, é o que você tem. Se tem algum rebaixozinho, né, se é banheiro, é isso que você tem. Então, vamos lá. O que eu faria? Eu faria, primeiro, as cargas permanentes, G, GPP, carga permanente do peso próprio. A espessura da laje, 0,08, já transformado em centímetro em metro, vezes 25 quilonewtons por metro cúbico. Da onde eu tirei 25? Da NBR 6120. Esse é o peso específico do concreto armado, a se considerar nos cálculos. Se fosse 10, é 2,5, menos meio dá 2. Então, 2 quilonewtons por metro quadrado. Ou esse cúbico cortou com esse metro, ficou metro quadrado. O próximo, eu vou calcular um contrapiso. Um contrapiso, em média, 2 centímetros. E aí, 2 centímetros, 0,02 metros. Vezes, contrapiso é uma argamassa sem cal, uma argamassa de areia e cimento. Então, a gente considera como argamassa de areia e cimento. Se você for lá na 6120, você vai ver que uma argamassa, areia e cimento tem um peso específico de cálculo de 21 quilonewtons por metro cúbico. Então, você vem aqui, vezes 21 quilonewtons por metro cúbico. 2 vezes 21, 42, 0,42 quilonewtons por metro quadrado.
E a gente não poderia deixar de lembrar que ontem vamos voltar para cá. Tá cortando aqui, tá ficando mudo, Cleber. Tá ficando Você mudo? falou, não ouviu, não. Tudo que você beleza. de ontem para cá, nada. Beleza. Bom, hoje eu tive que assistir o programa do Neto, não teve jeito. Aquele programa não foi brincadeira, não, professor. Ficou mudo mesmo. Tá bom. Estão me ouvindo? Vamos continuar. GPP, então, aqui eu falei que é PP, não é, né? Isso daqui é do contrapiso, CP. Além disso, vamos colocar um piso aqui em cima. Então, a gente tem aqui um piso do porcelanato. Pela NBR nova, o porcelanato tem uma carga de 26 kN por metro cúbico. E aí, vamos falar que o porcelanato tem 1 centímetro. Normalmente, a espessura de um porcelanato é menor, tá? Com certeza você falou que da vitória do Corinthians. É claro que eu falei. Falei do Corinthians campeão em cima do Palmeiras. Claro que foi isso. Bom, o porcelanato tem espessuras menores do que 1 centímetro. Para você considerar a argamassa de assentamento ali, o porcelanato pesa mais do que a argamassa. Então, se você considerar 1 centímetro, que seria argamassa mais porcelanato, você já está indo no caminho da segurança. Então, normalmente eu faria isso, ó, 0,01 metros vezes 26 kN por metro cúbico, que dá 0,26 kN por metro quadrado. Se a gente somar aqui, 46,68, 0,68. A gente usa o cálculo que eu aprendi a trabalhar, ele jogava 100 quilos por metro quadrado, se fosse algo especial, que tivesse uma pedra e tal, a favor da segurança. Eu costumo fazer esses cálculos aqui. Então, o que mais que tem de carga permanente numa laje? Só isso. Então, se a gente somar a carga permanente dessa laje, nós temos 2,68 kN por metro quadrado. Continuando. O reboco embaixo não conta, não? Oi? O reboco embaixo não conta, não? Vamos colocar um reboco embaixo. Vai, boa. Boa, vamos colocar o reboco embaixo. Mas eu não me preocuparia com isso na prática, não. Mas vamos colocar. Reboco. Então, o reboco, vamos falar aqui o reboco embaixo, de 2 centímetros. 0,02 metros vezes boa. Reboco é cal, cimento e areia, se não for de gesso, né? Hoje em dia, anda se rebocando muito do gesso por metro cúbico, a carga dele é 12 kN por metro cúbico. A carga do reboco de cal, areia e cimento, por sua vez, já é 19 kN por metro cúbico. Vou considerar aqui a pior situação se rebocar com cal, areia e cimento, mas eu repito, quem estiver pisando em obra aí já sabe que é raríssimo que você vai pagar na empreita para você fazer o reboco do teto em cal, areia e cimento. Hoje em dia se usa muito gesso, tá? Reboco em gesso. Então, 0,02 vezes 19 kN por metro cúbico lá da norma, 2 vezes 20, 40, menos 2, 38, 0,38. Então, 0,38 kN por metro quadrado. Passando a régua aqui, 8 com 2, 10, virou 50, 80, 106, 3,06. 3,06 kN por metro quadrado. Isso aí, 3,06. E a carga de utilização? Vou fazer ela nesse cantinho aqui. A carga Qzinho de utilização depende do cômodo. Vamos falar que esse cômodo aqui sei lá que cômodo que é esse. A entrada seria mais ou menos aqui. Vamos falar que isso é um quarto. Carga de quarto, 1,5 kN por metro quadrado. Então, passando a régua aqui, a somatória das cargas G mais Q é igual a 3,06 mais 1,5, 4,56 kN por metro quadrado. Essa é a carga nossa de cálculo. Pronto. Agora eu vou voltar aqui aonde eu estava e eu parei, que é o cálculo do lambda, que é o cálculo da relação lado maior, lado menor. Lambda é igual a LY dividido por LX. No nosso caso, LY é 3 metros, LX é 2 metros, metro corta com metro, 3 por 2 dá 1,5. 1,5 adimensional. Então, vou fazer, eu vou lá na tabela, pegar os pares de valores. Primeiro eu preciso saber que tipo que é essa laje.
Se eu tenho um engaste em X e um engaste em Y, eu tenho uma laje do tipo 3. Então, eu vou na tabelada, vou procurar lambda 1,5 na laje do tipo 3. E isso vai me render os seguintes coeficientes. Vamos lá, ó. Vai me render um Vx, vai me render um Vy, vai me render um V'X, vai me render um V'Y. Até onde vocês enxergam? Aqui. Aqui a gente faz. Vai me render também um Mx, vai me render um My, um M'X, um M'Y. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu pegar a tabela aqui que eu deixei ela no jeito. Isso daí nós vamos calcular os apoios, né? Isso. Para não ter que fazer charneira. Ah, entendi. Então vai. É isso que vamos fazer. Vx dá 2,89. Espera aí, só um segundo. Deixa eu acompanhar com você aqui. Ah, eu não vou dividir a tela, não. Alguém tem dificuldade de acompanhar isso daí, gente? Eu gostaria que dividisse, professor. Pelo menos 12. Então, peraí. Peraí. Eu vou dividir uma outra tela aqui, que é do computador. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a tela dividida. Aí é que tá, né? Porque eu tô numa câmera, aí eu já não sei, mas... Estão vendo? Estamos. Ok, deu para ver. Deu para ver. Então, ó, tabela 5, reações de apoio em lajes com carga uniforme. Ela é do tipo 3, então está na tabela 6, laje do tipo 3. 1,5. 1,5 é aqui, ó. Então, nós temos... É que ele mudou a ordem ali. 2,89, 2,17. Ajuda aí, por favor. 2,89, 2,17. V'X. 4,23. 4,23. E 3,17. 3,17. Agora, nós vamos para a tabela do momento fletor. Vamos acabar a tabela das reações de apoio. Começamos a do momento fletor, a do tipo 3, tabela 9. E aí nós temos aqui, ó, o MX, MY, que está aqui, ó. Opa! Ó, esses valores aí. Então, 4,73, 2,25. 4,73, 2,25. Por favor. 10,41. 10,41. 8,06. 8,06. Muito bem. Então, a última coisa que eu vou mostrar para vocês é, aqui no rodapézinho, que eu vou mostrar, né, daqui, depois e temos, ó, a fórmula do momento. É o Mi, o valor que a gente acabou de tirar da tabela, P a carga, sempre LX, independente se você está calculando para o maior ou para o menor lado, é sempre em função de LX, dividido por 100. E se a gente voltar lá na reação de apoio, vocês vão ver que a reação de apoio é V, que é o valor que você tirou, carga LX dividido por 10. Para que eu estou mostrando isso? Deixa eu parar a apresentação, para eu voltar para a tela principal. Porque nós vamos fazer aqui, ó, vou pegar esse pedacinho aqui e já vou desmembrar essas equações para depois só vir na calculadora colocando aqui, não fazendo tudo de novo. Aí agora eu vou abrir a tela. Eu vou pegar a equaçãozinha do V e vou fazer isso daqui com ela, ó. Vou matematicar. Vou falar que V é igual a quem? V é a reação de apoio, tá? O cortante. É igual a Vzinho vezes a carguinha G mais Q, que é a carga que a gente já somou total, vezes o LX dividido por 10. Então, eu vou pegar só esse pedaço aqui, ó, que não varia, e vou calcular ela. E aí, eu deixo em função de V e jogo aqui, ó. G mais Q, 4,56. Ó, V vezes
4,56 quilonewtons por metro quadrado, vezes LX, 2 metros, dividido por 10. Então, V vai ser igual a V vezes 9,12. 9,12 não, né? Aí divide por 10, 0,91. 0,91 quilonewton por metro. Esse é o valor de V. Porque nós vamos pegar esse 0,91 e vamos multiplicar por tudo que é V aqui, ó, para facilitar a nossa vida. E a mesma coisa eu vou fazer com o Mi. Vou pegar a equação do Mi, que nada mais é, na verdade, do momento, né? Desculpe. Do momento, nada mais é do que Mi vezes a carga, G mais Q, vezes LX ao quadrado, dividido por 100. Então, vamos fazer isso aqui. Aí vai ficar assim, M é igual, Mi, vamos deixar em função de Mi, 4,56 quilonewton por metro quadrado, vezes LX elevado ao quadrado, que é 2 metros ao quadrado, dividido por 100. Agora eu vou ter que fazer na calculadora. 0,18. Pode ir fazendo aí para me ajudando, mas deixa eu pegar a calculadora aqui também, que a gente acelera o processo. Acelera, Rubinho. 4,56 vezes 4 dividido por 100. 0,1824. Isso aí, 0,18. Então, M é igual a 0,18 quilonewtons por metro, vezes Mi. Vamos fazer esse primeiro, que já está aqui na calculadora. E eu vou usar a inteira, 18,24, que está aqui na 0,86. (0,86). Já prova as unidades ali. Dividido por 4,73 vezes 2,25. 0,41. Dividido por 2,25 vezes 10,40. 1,90. Dividido 1,47. 1,47, isso, 1,47. Beleza, a mesma coisa eu vou fazer para 0,91 vezes 2,89, 2,63, dividido por 2,89 vezes 2,17, 1,97, dividido por 2,17 vezes 4,23, 3,85, dividido por 4,23 vezes 3,17, 2,88. Muito bem. Teoricamente, eu não lembro da unidade. Vamos fazendo aqui, depois a gente prova se é isso mesmo. Aqui é MK. Vamos fazer agora o MD. Isso daqui, teoricamente, é quilonewton vezes metro por metro. MK não. É VK e MK. Tem os dois aqui, né? VK e MK. Na parte de momento, nós estamos falando de momento característico. Na parte de cortante, nós estamos falando de cortante característico ou reação de apoio característica. Certo? Então, muito bem. Agora, nós vamos separar aqui em duas partes. Se, Wagner, voltando lá na sua dúvida do começo. Lá na sua dúvida. Se você pegar a viga e depois você vai majorar o momento fletor na hora do cálculo da viga, você pega esses valores aqui característicos sem majorar. Certo? Por quê? Porque na hora que você for lá fazer a viga, você vai somar, por exemplo, Vx, né? Que é a reação de apoio nessa viga de cá,
Vx. 2,63 é o quanto que essa laje descarrega nesse pedaço de viga de 3 metros aqui. Como você vai calcular essa viga e depois você vai majorar o momento fletor, então não é comum você majorar os VYs, certo? Entenderam isso ou não? Então não vou majorar, porque senão você majora 2 vezes na hora do cálculo. Agora aqui sim eu vou majorar. Aqui tem Newton por vezes metro por metro. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 1,4 para majorar a gama C e vou multiplicar por 100 para transformar em quilonewton vezes centímetro por metro. Eu provei isso nas outras aulas, né? Então, 0,86 vezes 140, 120,4. Ponto 41 vezes 140, 57,4. 1,9 vezes 140, 266. 1,47 vezes 140, 205,8. Aqui em cima eu coloquei errado, 205,8. 1,9 vezes 140, 266. Não tem essa vírgula. 2,66. Pronto. Agora, vamos calcular a laje do lado de maneira bem mais rápida. Eu posso apagar aqui, né? Se vocês quiserem, dê um print. Eu vou calcular a laje 2 para a gente fazer uma compatibilização de momentos fletores aqui. E vocês, pelo menos, verem uma compatibilização. Vamos aqui. Vamos para a laje 2. E aí eu vou repetir todos esses passos, só que agora de maneira mais rápida, senão eu não faço nem viga T. Laje 2. Laje 2. Não seria interessante pegar uma 3, não? Pode ser, então vamos laje 3. Porque a 3 vai fazer aquela questão que eu falei para você, de somar o X com o Y, né? Vamos lá, vamos lá. Então vamos para a laje 3. L3. L3. Tem aqui e tem a K. Muito bem. Vamos classificar a laje 3. A laje 3 tem 4 por... Aí eu não pus a largura... pus 4 por 2. 4 por 2. Então nós vamos estar no limite. Laje 3, então. Quem é X? X é o menor lado. Então, aqui no nosso caso, seguiu o plano cartesiano. LX aqui, LY de cá, LX vale 2, LY vale 4. E aí, nós vamos classificar ela. Ela é do tipo 3 também. 5A? Não, ela é do tipo 4 alguma coisa. Deixa eu ver. 5A, não? 5A? Vamos colocar e vamos ver aqui. Vou dividir minha tela novamente, até para a gente já pegar aqueles valores da tabelada. Ô, professor, Oi? essa que foi uma dúvida naquele exercício do AVA, porque até eu e o Wagner a gente estava verificando, porque lá ela estava engastada, só que um era maior e o outro é menor. Então ele considerou ela como 2A. Entendeu? Então, assim, esse aqui é uma dúvida aí que a gente tem. Mas aí você tem que ver se é Barés, se é Marcos, hein? Não, Lá era Barés. Eu vou na Barés. Barés. Então, Barés é isso que eu estou seguindo mesmo. Igualzinho, só que lá ela mudou, ela estava apoiada, ela estava engastada em 2 lados, só que ele falou que era um só, porque ela era maior que a outra. Então, Jorge, mas que lá foi aquela questão das considerações, entendeu? Se você não considera ela engastada, você coloca ela como apoiada. Então, mas aí é o problema. Não, beleza, entendi. Porque ela fica em balanço, assim, entendeu? Não, beleza. Vamos lá. Então, o lambda eu não coloquei no quadro ali não, mas é LY dividido por LX deu 2, né? Então, a tabelada. Olha a 5A. A 5A está mostrando que o LX tem um lado não engastado e um lado engastado. E a 5B mostra que LX tem 2 lados engastados. Então, se a gente olhar lá, 2 lados engastados é na vertical. Na vertical é LY. Então, a laje é do tipo 5A, porque na horizontal tem um lado engastado, outro não. Então, vamos lá em 2. Tá certinho, em 2. Eu vou ter Vx, V'X, V'Y. E aí, vocês me ajudem a falar os valores aí. Deixa eu só colocar isso aqui primeiro.
lambda igual a 4 sobre 2, que dá 2. Ela é do tipo 5A. Beleza? E aí, então, nós vamos ter... Eu vou ter Vx, na verdade, Vx e V' X. Aqui só tem engaste, então eu só tenho V' Y. Em termos de momento, eu vou ter Mx, M' X. E só vou ter... vou ter My, que eu vou ter um positivo e negativo. Aqui eu vou ter os 4. Então, eu vou ter My e M', Y. Então, vamos lá. Por favor, me dê o valor de Vx. 2,96. V' X. 4,33. V' Y. 3,17. Obrigado. Vamos lá agora, lá na tabela 5A também do momento. Momento fletor. É a tabelinha A10. MX. MX. 5,50. Aqui eu já até pus na ordem que está na tabela. M''X. 11,35. MY. 1,80. M''Y. 8,12. Fechou. Então agora vamos para Calculator e vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos de lá. Vamos pegar o carregamento. Agora não precisa escrever no quadro, né, gente? É a mesma coisa. Vamos lá, rapidão. Ô, Wagner, me ajuda aí. Faz os momentos aí, fazendo os cortantes. 2,96 vezes... Cadê o... Professor, você podia voltar para a tela da grande aí. Tirar a tabela. Tirar a tabela. Tá. Ficou assim, né? Tá bom assim, né? Ok. Então, 2,96. Vamos lá. 4,56 vezes LX, que é 2, dividido por 10. 0,91. Então, 0,91 vezes 2,96, 2,69, dividido por 2,96, vezes 4,33, 3,94, dividido por 4,33, vezes 3,17, 2,88. Ó! São muito parecidas, né? As reações de apoio deram muito parecidas. É porque, assim, eu estou considerando a mesma carga, né? Estou falando, então, que L3 pode ser um banheiro, sei lá, que é a mesma carga de 1,5, tá? Só não pode ser o quê? Sacada, dispensa, área de serviço, né? Aí a carga vira 2, tá? Se for um edifício residencial. Você conseguiu fazer aqui o MX? Ou não deu tempo? Deu. Diga, por favor. Deu 1, 2,07, 0, MX deu quanto? MX deu 1, né? 1,0. Certo. Depois MX. 2,07. Certo? 0,33. Certo? 1,48. Obrigado. Muito bem. Agora vamos majorar. Aqui dá 140. Aqui dá 280, ponto qualquer coisa. 289,8. 46,2. Aí você já está achando o MD, né? Tô achando MD. Isso. Ó. Daqui eu tô achando o MD. Muito bem. Como é que a laje 1 se liga com a laje 3? Engastes elásticos. Pela parte de baixo da L1, pela parte de cima da L3. A parte de baixo da L1 M, me gerou um momento M''X.
É o momento de engaste dela aqui. Enquanto a parte de cima da laje 3 é essa daqui, que é um M''Y. Então, eu vou compatibilizar quem com quem? Vou compatibilizar M''X da laje 1 com M''Y da laje 3. Então, ó, começando as compatibilizações. L1 em X com L3 em Y. L1X, 266 kN vezes centímetro por metro, mais M''Y, 207,2 kN vezes centímetro por metro. Tudo isso dividido por 2. Vamos fazer a média aritmética primeiro. E que vai dar na média, né? Provavelmente. 266 mais 207,2 dividido por 2. 236,6. Kilonewton vezes centímetro por metro. Ou... Professor, dá para mostrar isso aí no desenho? No desenho? Momento A compatibilização de L né? com LY, para entender se ela está em cima ou embaixo, só para ficar bem... Tá, deixa eu fazer a compatibilização aqui, aí eu apago Você entendeu o que eu falei, entendeu? Entendi, sim. Plotar na plantinha onde estão os momentos fletores. Onde está o momento positivo e negativo, para todo mundo entender. Dá sim. Deixa eu fazer essa conta aqui, na hora que eu acabar eu faço isso sim. Beleza. Ó, média aritmética ou 80% maior. 0,8 vezes 266. Vai dar a primeira, né? Mas só para o desencargo de consciência. 266 vezes 0,8. 212,8. Ó, eu pus até um ou aqui. A gente pega o maior dos dois. O maior dos dois deu a média aritmética. Quem ganhou? Média aritmética. Então, beleza, dá um print na tela se quiser, que eu vou apagar daqui para lá. Eu até precisava de um print, porque esses quadros aqui... Deixa eu anotar um negocinho aqui. Apaga em cima lá os... Vamos tentar. Vamos ver se dá para manter o quadro. Lá em cima, nos desenhos. Vamos tentar manter esse quadro. Tá aberto o quadro? Tá aberto. Vocês estão vendo tudo. Vamos tentar. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a correção dos momentos positivos. O que aconteceu aqui? Vou desenhar no sentido que está. Aqui nós temos um apoio de segundo gênero. Aqui nós temos um engaste. Depois nós temos um engaste. E temos outro engaste. E aí, os momentos fletores tinham ficado assim. Aqui é 0. Eu tenho um momento negativo. Momento positivo. Em X, 120. Aqui tinha dado 120. Não vou pôr o ponto 4, não. Momento negativo em Y, em X, 266. Esse diagrama tinha dado 266. Agora, temos aqui da laje 3. Laje 3 tem negativo, positivo, negativo dos dois lados. O negativo da laje 3 tinha dado Y, tinha dado 207,2. Vou colocar só o 200. Pode, pô, aqui dá para dar por 2. E o positivo, 46,2. O que acontece aqui? Nós vamos compatibilizar esse e esse. Então, a gente vai mexer nesse diagrama. O que vai acontecer? O 207, eu vou puxar ele mais para cá um pouquinho. Por que eu vou puxar? Porque o 207 vai virar 236. Vou puxar ele. Na hora que eu puxo ele, o que acontece com o positivo aqui? Diminui. Vou puxar, ele vai diminuir. Só que quando diminui, a família da segurança não se mexe. Não se mexe. Então, aqui não se mexe. Agora,
Quando aumenta, aí nós temos que ter responsabilidade, né? Então, e o que vai acontecer com o 266? Ele vai para 236. Então, o que vai acontecer? Eu vou empurrar ele para baixo. Quando eu empurro ele para baixo, o que acontece com essa barriga aqui? Aumenta. Então, o 120 vai aumentar. Então, vamos compatibilizar. Como é que a gente compatibiliza? A gente pega o momento positivo e soma com a diferença de momento dividido por 2. Então, ó, 120 kN vezes metro por metro, vezes centímetro por metro, desculpa, mais a diferença de momentos, que seria 266, menos o que ficou, 236,6 dividido por 2. Isso daqui é quilonewton vezes centímetro por metro. Então, quer dizer que o momento positivo M é X da laje 1 vai ficar assim, ó. MX, MX. Vai ficar assim, 66 menos 236,6, divide por 2, mais 120. 134,7 foi esse cara. Pessoal, tem outra dúvida aí. Certo? Porque nas aulas o professor ele pegou a média, tirou a média do menor e somou depois. Vai dar na mesma. Não, mas então, eu tô perguntando se eu estou vendo o número, estou perguntando porque ele pegou a diferença, né? Ele pegou a menor, ele pegou a média menos a menor e somou. Esse menos esse. Isso. Que como você fez média, esse menos esse é igual a esse menos esse. Ah, então beleza. Ô, Jorge, na realidade, o Cleverton, ele pegou esse 46,1 e somou a média também, que não faz sentido. Foi aquele que eu conversei com você. Aqui, se fosse para fazer o correto, ele deveria tirar e não somar. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Aqui tá errado. Aqui mantém. Você Qual que é o mantém pela sentido de eu segurança, mas se aumentar você esse tirar momento também- vetor? Se eu É, estou puxando você o diagrama, ele está diminuindo. Não faz o menor sentido. Aquilo lá, o professor cometeu um equívoco. Né? Quando é a gente, eu falo, errei. Quando é os outros, a gente fala, é um equívoco. Ele se equivocou. Tá? Muito bem. Então, 100,7. Agora eu vou plotar. Eu vou fazer o que o Jorge pediu, que é fazer o desenho delas, como ficam os momentos vetores, depois a gente volta calculando a área de aço. Então, para isso, deixa eu dar um zoom na outra câmera ali. Eu estou ficando bom nisso, hein? Ó, vou desenhar maior. O que acontece aqui? A gente põe o valor do momento fletor negativo entre eles, que virou 236,6. Muito bem. A gente coloca o momento positivo que da primeira laje, que é 134,7. A gente coloca o momento em Y. Ó, o momento em Y tinha que compatibilizar aqui ainda, tá? Então, eu estou colocando os momentos antes de compatibilizar, porque eu tinha que fazer compatibilização da L1 com a L4, da L1 com a L2. Tá? Então, é só nesse sentido aqui. Aí, como não compatibilizei, eu vou até colocar de outra cor. A L1 aqui é LY. MY negativo é 205,8. 205,8. De novo, a L3 também tinha que compatibilizar embaixo. Como eu não compatibilizei, eu vou colocar o valor sem compatibilizar, que é o 207,2. Ela tem um momento em X, que também não foi compatibilizado, de 289,8. Eu peguei o valor errado. Essa daqui é a 3. MX a gente compatibilizou 266.
207,2. Então, em X é 289,8, que tem 289,8. Beleza. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Em termos de momento fletor, né? Claro. Não tem continuidade. Então, e os positivos, ó. Esse é nesse sentido. Esse é nesse sentido. Deixa eu colocar agora, da laje 2, o momento positivo no sentido maior. 57,4. Que é um momento fletor que vai gerar a armadura nesse sentido. Ó, 57,4 me dá a armadura que vai correr aqui, ó, positiva. O 134,7 me dá a armadura que vai correr positiva nesse sentido. O 236,6 vai me dar a armadura que vai correr negativazinha entre as lajes. O 289 me dá a armadura que vai correr entre essas duas lajes. O 207, a armadura que vai correr entre essas duas lajes. Agora, e a armadura positiva da laje 3? Da laje 3, eu tenho um MX de 140, que é o que vai me dar correndo nesse sentido aqui, ó. 140. E eu tenho um MY de 46,2, que é que vai me dar a armadura correndo nesse sentido, que eu acabei de falar, 46,2. É isso aí. Aqui estão os momentos fletores. Vou voltar para lá e vou mostrar como é que ficam as reações de apoio. Porque aí eu apago o desenho. Na verdade, não. Eu quero isso aqui. Ó. Carregamento nas vigas. Como é que ficaria o carregamento das vigas? Só com essas duas, né? A viga de cima é VX, 2,63. Só a reação de apoio da laje dá 2,63 kN por metro. A reação de apoio dessa laje, vamos falar que essa viga aqui, ó, vou pintar ela de preto. Vamos falar que aqui tem um pilar, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, a viga contínua quinta com 5 apoios. Então, e aqui tem um pilar, aqui tem outro e aqui tem outro. Então, para o primeiro tramo dessa viga, a laje 1 joga 2,63 kg por metro nessa viga. Na parte de baixo, nos dois primeiros tramos, ela é VX', 3,85. Então, 3,85, 3,85. Porém, nessa viga aqui, ó, vamos falar que essa daqui é a V1 e essa daqui vai ser a V2, né? É de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, essa daqui é a V2. Na V2, é 3,85 da laje 2 e a laje 3, ela é engaste, então só vai ter um V''X, 3,94. Então, aqui tem um 3,94. Aqui eu não calculei, vou colocar uma interrogação. Então, para a V2, o carregamento das duas lajes somadas, 3,85 mais 3,94, temos 7,79. O carregamento de lajes, 7,79. Aí falta aqui mais o peso próprio, mais o peso da parede. Você achou o carregamento da viga? Certo? Certinho. Essa reação de apoio, V, é por metro. Não é total. É por metro, tá? Beleza? Muito bem. Nossa Senhora, estouramos o tempo. E você falou só uma coisa assim, no VX, né? VX, VY e tal. Isso daí você não faz nenhuma majoração nele. Não, porque vamos supor que você somou aqui PP par. Vamos falar que deu 15, tá? Estou chutando. Uhum. Deu 15 kN por metro. Vou fingir que a viga é biapoiada. Ela não é, porque senão tem que voltar em teoria das estruturas. Uhum. Aí você não ia calcular 15, vamos falar que o vão é 5. 15 vezes 5 ao quadrado dividido por 8? Sim. Vamos falar que aqui é 4, porque aí dá múltiplo, né? 4 ao quadrado, 16 por 8 dá 2.
não vai dar 30 kN vezes metro? Aí você não vai majorar aqui, na hora de calcular a área de aço? Uhum. Como você vai majorar aqui? Se você já majorar aqui, ó, você está majorando 2 vezes. Ah, entendi. Você só majora no final. Isso. Perfeito. Senão você está majorando 2 vezes. Entendi. Você majora ali, mas você não majora lá, mas a parte de reação você vai majorar 2 vezes. Entendi. Isso. Exatamente. Moçada, infelizmente eu tenho presencial. Se eu não tivesse, eu juro para vocês, eu ficaria aqui até enquanto o estúdio pudesse ficar aberto. Mas eu tenho presencial, eu estou no bloco K. Para quem conhece a Niobe, eu estou no bloco K, perto da gráfica, e eu tenho presencial lá no bloco Z. Então, olha a ordem alfabética. Tinha que ter um carrinho de golfe para atravessar. Então, eu vou precisar ir. O que eu posso fazer? Eu tenho um exemplo para fazer o cálculo de aço. Utiliza MX ou M'(x)? As duas coisas. Vamos fazer correndão aqui, ó. Correndo, correndo, correndo. AS negativo entre 1 e 3. KC é igual. Um detalhe. Se essa laje tiver uma espessura e essa laje tiver outra espessura, eu fiz com a mesma carga, então como se ela tivesse a mesma espessura. Se essa tem uma espessura e essa tem uma espessura, a favor da segurança, eu uso a menor das duas espessuras. Como elas têm a mesma, aí então nós vamos lá. Ó, a KC é BWD quadrado sobre MD. BW é sempre 100 centímetros. É laje, eu pego faixa métrica. Vezes a altura útil. Se ela é 8 centímetros, eu considerei 2 de cobrimento, então o D dela é 6 centímetros. Vezes 6 centímetros ao quadrado, dividido por MD. Cadê o MD? Cadê o MD compatibilizado? Eu apaguei. Era esse cara tá aqui, ó. 236,6. Isso vai dar um valor bem alto, porque laje sobra resistência. Vezes 36 dividido por 236,6. Olha, dá 15,21. 15,21, eu não vou olhar lá, mas isso daqui vai dar uma linha neutra aproximadamente aí de 0,05 até 0,10, ou seja, já está bem longe do 0,45, né? Bem longe. Então, o KS, provavelmente, me corrija aí, seja 0,024. Vamos falar que ele é um concreto convencional, C25. Quem consegue olhar isso, está certo. Então, a área de aço é igual a 0,024 vezes 236,6 dividido por 6, que é o D, né? 0,024 vezes 236,6 dividido por 6. 0,94, 0,95 centímetro quadrado por metro. Essa é a área de aço que vai entre essa laje e essa laje aqui, ó. Ó. É aqui. Então, eu acho que eu respondi a sua pergunta. Agora, muita atenção, muita atenção. As áreas de aço mínimas, porque essa laje é pouco solicitada, né? Uma laje real é pouco solicitada. Ó, AS mínimo. Negativo. AS mínimo negativo é igual a 0,15 sobre 100 vezes a seção bruta de concreto. 100 centímetros vezes 8 centímetros. Então, tchau esse 100 com esse 100, 0,15 vezes 8. 0,15 vezes 8, 1,2. Então, a área de aço mínima é igual a 1,2 centímetro quadrado por metro, que é maior do que o 0,95. Ou seja, tudo que eu fiz, você pode jogar fora e usar essa daqui, ó. 0,2, 1,2 é múltiplo de 0,2. E eu preciso de 6 barras. Então, ó, uma barra de 5 milímetros tem uma área de 0,2 centímetro quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho que dizer, para cobrir 1,2, eu preciso de 6 barras. 6 barras
Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 barras têm 5 espaços entre si. Então, eu vou falar que eu preciso de um ferro de diâmetro de 5, e aí eu vou calcular 100 centímetros tem 1 metro dividido por 5, dá 20 centímetros. Então, eu tenho um ferro de diâmetro de 5 que vai ser colocado a cada 20. Ferro de 5 a cada 20. Tá lá o que eu preciso dispor entre a positiva e a negativa, que fica isso daqui, assim, ó. Fica um cavalete para baixo. Aqui está a divisão da laje 1 com a laje 3, tá? Eu só inverti o desenho. Quanto que é esse tamanho aqui? Quanto que é esse tamanho? 0,25 LX. De cá, 0,25 LX. Então, de novo, vamos calcular o comprimento dela a partir do eixo. Esse LX é 2. Esse LX é 2, coincidiu. 1/4 de 2 é meio. Então, aqui tem meio metro aqui, ela entra meio metro aqui, ela entra meio metro aqui. Quanto que ela pode dobrar para baixo? Ora, minha laje não vai ter 8 acabada? Eu não tenho que ter um cobrimento embaixo de 2 centímetros, um cobrimento em cima de 2 centímetros? 8 menos 2 menos 2, 4 centímetros. Então, ela dobra 4 aqui, ela dobra 4 centímetros aqui. Aqui é 50. Vou colocar meio metro. 50 centímetros, 50 centímetros. Então, a minha barra total, ela tem 50 mais 50, 100, mais 4, 104, mais 4, 108. Então, eu escrevo assim, ó. Vou falar que esse ferro é o N1. N1, dei um nome para ele. Diâmetro de 5 a cada 20. Comprimento de 108. Pronto, é isso aqui que vai no projeto. Professor, só uma dúvida rapidinho. Se aumentar o diâmetro do ferro, aumenta ou diminui o espaçamento? Aumenta o espaçamento. Pode aumentar, né? No caso aí, pode aumentar. Até mais 5 centímetros só, hein? Tá. Se eu aumento o ferro aí, eu posso aumentar o espaçamento, então. Só até 5 centímetros. Não pode ser maior do que 25, hein? Beleza. O máximo é 25, né? Máximo 25. Beleza. Tá? E se aumentar e não aumentar o espaçamento, ele Tá suporta sobrando mais aço. carga. Aí é peso necessário. Aí você tá jogando ferro fora. Não vale a pena. Entendeu? É o tal do superdimensionado. Aí é superdimensionado. Tudo que é superdimensionado, do ponto de vista da resistência física, mecânica, tá tudo bem. Tá tudo ok. Do ponto de vista do bolso, não. E a engenharia, principalmente as áreas que tangem o cálculo estrutural, é sempre aquele bom senso entre a segurança, claro, mas também aliado à economia. Então, você, né? Tcharará, tcharará, tcharará. Gente, você entendeu o Abílio? Você viu que eu usei M'(x), né? Para colocar a base entre os dois. Agora, você calcula aí, para laje 1, você pega os... Ah, eu saí da tela. Aqui não acabou. Você precisa dispor a armadura nesse sentido aqui, ó, que vai do eixo da viga ao eixo da viga. Você precisa dispor essa armadura. Essa armadura você vai calcular com 134,7. Mas como ela vai dar muito pequena, vai dar o mínimo. Eu já vou até falar para vocês. Eu não falei aqui o mínimo do negativo, que é 0,15% vezes a área bruta. A armadura máxima positiva, a mínima, desculpe, positiva, é igual a 0,67 vezes a mínima negativa. Então, 0,67 vezes 1,2. Zero ponto oito. 0,8. É um ferro de 10, mas não rola, não dá para colocar um só, porque senão você colocaria um por metro, não pode. 0,2 são 4 ferros de 5 milímetros, que vai dar 25 centímetros, vai dar 33, não vai poder 25. Entendeu? 4 ferros, 1, 2, 3, 4, tem 3 espaços entre si, 100 dividido por 3, 33,3333, não pode. Então, esse cara aqui, esse positivo, fica diâmetro de 5 a cada 25. Show.
De nada, gente. De nada, Mauri. Pessoal, agradecer vocês pela presença. A aula de laje eu sabia que ela era grande, mas não sabia que tomaria todo o tempo do mundo assim. Mas eu comprometo, se alguém me lembrar e tal, na hora que eu conseguir pôr em ordem meus tira-dúvidas, mandar para vocês. Eu tenho um exemplo resolvido de viga T. Deve ter aí no computador alguns exemplos resolvidos de viga T. Aí eu mando para vocês o exemplo para tentar substituir a aula. Porque daqui 15 dias, se não me engano, é a última aula que nós temos. Eu não sei se a gente tem mais. E tem que falar de pilar. E pilar é grande. Nós temos mais dois. Tem mais 2 aulas. Mas do mesmo assim, talvez as 2 seja para falar de pilar, viu? Pelo menos eu tenho que entrar falando de... Pelo menos eu tenho que falar um pouquinho de pilar na aula que vem, porque pilar é muito grande. O pilar O estribo também é chatinho, né? Chato Não, assim, é trabalhoso, né? Depois que você pega você fala pilar ou laje? De pilar, não, de viga, né? Você achou? Eu acho a parte mais gostosa da parte de dimensionamento de viga. É que é muito, na realidade, é trabalhoso, na realidade, né? Tem várias comparações, tal. Isso, é trabalhoso. Você falou o Eu termo tô certo. fazendo confusão, cara. Eu tô falando de armação dupla. Armadura dupla. Isso. Passou do 0,45, você vai lá e pega o KC Isso. limite, o KS limite, acha o momento fletor limite, calcula, multiplica pelo KS limite. A diferença entre elas, você joga na outra fórmula e acha a armadura dupla e soma elas. Me cobra na próxima aula que eu faço armadura dupla também. É rapidinho, armadura dupla é rapidão. Fechou. Fechou? Podem fazer a pauta que vocês quiserem para a próxima aula aí, gente. Eu vou fazer a mesma coisa que hoje. Vou abrir perguntando para vocês o que vocês querem que eu faça aqui. Além do pilar, que eu vou guardar uma meia hora da aula para começar a pilar, e na última aula eu só sapeco pilar. Então, tragam suas dúvidas para a próxima aula. Nós ficamos por aqui. Tenho 2 minutos para cruzar 1 quilômetro aqui. E é isso. Um abraço para todos. Muito obrigado. Valeu, professor. até a próxima. Não. Não tá fazendo chamada, não, né? Você comentou na Tem não. última aula, né? Não, beleza. Pessoal, eu vou te mandar uma Bom mensagem trabalho. aqui no exercício de viga T. Aí eu mando e eu libero depois no grupo, pessoal. Pode mandar. É só aquela paciência que eu chego nela. Não, tranquilo. Isso aí é igual a outra lá do Tira Dúvida. Pode ficar tranquilo. Então, correndo atrás aí. Abraço. Falou. Valeu.